Então, colegas, sejam todos bem-vindos à primeira aula para análise de obras do Aprova 102 2021. Nós estamos aqui, analisando as obras do terceiro ano do ensino médio, e hoje nós vamos falar sobre 5 obras: Elevação Mental, Hidalgo Incendiário, Autorretrato na Fronteira do México e dos Estados Unidos, obras visuais, Ilumina o Mundo, e Trouxas Ensanguentadas. Então, nós vamos aqui pela ordem, começar a falar sobre elevação mental, e nós temos um convidado, pessoa que veio hoje especificamente para falar sobre essa obra, Mar Guimarães. Esse é o seu espaço, pode contribuir aí, os nossos alunos estão aguardando para obter essas informações sobre a obra. Muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo. Obrigado pela recepção de todos. Bom, a gente vai falar hoje, sobre a obra do autor Tris, que é um autor não binário, como eu também. Achei muito interessante esse convite, achei muito legal poder vir falar dessa obra, porque fala um pouco também sobre a minha vida. Então, agradeço também. Bem, a gente começa, falando um pouco sobre esse assunto, que é bem esse assunto da obra, a temática principal dessa obra. Esse autor, o Tris, ele é um artista não binário, não se denomina uma pessoa nem homem nem mulher, isso já determina, então, toda o conteúdo, da obra. Assim como ele também não se denomina um rapper, apesar da obra ser um rap, e é muito interessante que eu fui pesquisar um pouco sobre ele. Ele fala que ele se percebe uma pessoa muito múltipla, e isso é uma característica muito interessante também, porque é bem marcante em pessoas não binárias. A gente tem uma tendência a sair um pouco desses espaços, desses lugares de caixinhas, Bom, a gente está falando, então, de uma obra que é um rap, então, que tem essa marcação ritmada, essa recitação ritmada, que tem uma temática mais política, então, o conteúdo, da obra mesmo é um conteúdo mais político, como acontece no rap de forma mais geral, obviamente, a gente sabe que o rap nasce, com os movimentos negros, da necessidade de expressar, então, e denunciar o racismo, na nossa sociedade. E aí o Tris pega também essa essência do rap e vai denunciar, então, a transfobia, na nossa sociedade. Essa é uma obra contemporânea, que fala muito de uma temática muito recente, que é essa questão da transgeneridade, da não binariedade. E a não binariedade, eu gosto de falar e conectar, então, esse assunto da não binariedade também com a colonialidade, porque quando a gente fala da colonização, do nosso país e do que veio com ela, a gente fala dessas ideias, a respeito ideias que vêm junto também com o cristianismo, ideias da dualidade, do bem e do mal, das questões que estão em oposição sempre, então, só existe, então, homem e mulher, bem e mal. E uma coisa que eu acho interessante também de ressaltar, assim, no material que eu preparei também, eu coloquei um pouco sobre isso, falei um pouco sobre isso, mas bem rapidamente. Mas a gente segue muito essa lógica da ciência, em tese, de que só existem 2 sexos, quando, na verdade, a gente ignora pessoas intersexo, Então, a gente tem uma variedade, uma multiplicidade, na verdade, de sexos, que às vezes a gente nem sabe, mas porque a gente está condicionado a essa ideia social imposta, de que existem 2 sexos, 2 gêneros e apenas 2 formas de existir no mundo. E bom, deixa eu só me orientar aqui. E essa perspectiva, da não dualidade, da amplificação um pouco, da nossa percepção de mundo, de vida, o autor já traz, já no título,
da obra, quando ele fala de elevação mental, né, conectado, então, a uma busca é, por não limitação, né? Então, assim, em toda a obra dele, né, ele vai falando sobre a gente olhar para as pessoas sem buscando sair dos nossos preconceitos, né, e conhecer realmente a perspectiva da vida de cada um. E ele descreve a vida dele, né, descreve e como é que fala? E se opõe, né, a algumas perspectivas que são violentas, né, contra a população trans, contra a população, e ele até ressalta, né, em alguns pontos, né, a questão racial também, né, ele, num determinado ponto ele fala da questão racial, mas então ele está falando também sobre preconceitos, né, preconceitos de forma geral. E lógico, né, a perspectiva dele é de uma pessoa não binária, então essa questão vai ser a questão mais central da obra. Até porque o rap funciona bastante dessa forma, né? Ele funciona através dessa fala, né? Essa expressão que foi silenciada, né? Então, essas vozes que foram silenciadas no rap encontram, então, uma maneira de serem expressas, e muitas vezes de uma maneira, assim, mais impositiva, né? Tipo assim, olha, essa aqui é a minha vida, é assim que eu vivo, esses são os perrengues que eu passo, né? E por aqui que eu me vejo, né? Então ele mostra toda essa perspectiva da pessoa não binária e da pessoa trans, né? Porque a pessoa não binária também é uma pessoa trans. E aí ele questiona essa lógica vigente, né? Essa lógica da, da, da imposição realmente de gênero, né? Da imposição da identidade de gênero, porque uma sociedade que privilegia, né, uma visão branca, cisgênera, heterossexual, né, binária, né, uma sociedade que privilegia essa percepção, essa visão, essa cultura, né, marginaliza também as pessoas que não estão dentro dessa normatividade, né, então essas pessoas ficam à margem da sociedade, né, e impossibilitadas de vivenciar alguns privilégios e alguns. Com licença, rapidinho, gente, desculpa. Alguns privilégios e gozar de alguns direitos também, né? Então, ele já começa na primeira estrofe também já se apresentando, né? Eu não sou homem, não tô aqui para representar o rap feminino, nem o masculino, e eu espero que vocês respeitem a minha identidade de gênero, né? Então, essa é realmente, assim, o ponto mais marcante dessa poesia, né? Que o Tris vai... que o Tris traz, assim, né? E... o que mais aqui? Então, assim, né, essa questão mesmo que eu estava falando, né, do próprio título da obra, né, ele fala de elevação mental. Então, o que será que ele está querendo falar com essa frase, né, com esse nome, esse título, elevação mental? Por que ele pede que a gente se eleve, né? E aí eu observo que talvez ele esteja falando também sobre essa coisa da gente não se limitar mesmo, né, da gente não ficar preso a esses condicionamentos sociais, né, que são impostos e expressar a nossa própria verdade, expressar, né, ser livre e permitir que as pessoas sejam livres também, né, sem os nossos julgamentos. Então, elevação mental me traz muito essa ideia, né, de estar acima dessa norma, dessa norma humana, né, dessa norma social imposta mesmo. E aí, é isso, né? Eu acho que quando a gente fala dessa obra, a gente fala de uma crítica da colonialidade, como eu disse, né? Porque com a colonialidade, com os nossos colonos vindo, né, invadindo esse espaço, invadindo o nosso país,
e dominando, né, esse lugar, eles trazem consigo também uma imposição de uma lógica, né, que talvez nem fosse a lógica presente aqui, né, mas que foi dizimado também, as outros povos foram dizimados, e as outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de ver, inclusive gênero, né, foram dizimadas. Então, inclusive, existem registros, né, de outros povos pelo mundo que foram dizimados e que consideravam um terceiro gênero, ou consideravam uma amplitude de gêneros muito maior do que a gente tem hoje em dia, né? Então, como essa foi a perspectiva que ficou dominante, né, sobre as outras, então ficou imposto, né, para nós essa ideia de que só existe um homem ou uma mulher, né, e de que a direção do seu interesse sexo-afetivo, né, ele está direcionado só para o oposto, né? Então é uma lógica centralizada nessa ideia cristã mesmo, né? De que é isso, né? De bem e mal, de certo e errado, da dualidade muito presente. E a não binariedade, né? Essa ideia, né? Da não binariedade, ela busca romper realmente, né? Romper com esse essa, essa questão de opostos, né, de questões opostas. É como se, então, fosse necessário ver as coisas com mais amplitude, né, e aí esse rap do Trix é muito interessante, porque ele fala, e aí quando ele fala de elevação mental, né, eu também penso nisso, assim, elevação mental no sentido da gente se permitir ir além mesmo, né? Se permitir ir além daquilo que nos limita, né? Daquilo que e o preconceito ele funciona como um limite, né? O preconceito ele funciona como uma barreira, né? Uma barreira que não permite a gente enxergar as coisas para além do que nos impuseram, né? Para além do que nos ensinaram, para além do que foi. Então ele pede isso, pede que a gente se desenvolva, né? Pede que a gente olhe para as situações e para a vida das pessoas e para quem elas são com verdade, né? Hum, e aí ele expressa essa indignação, né, pelas mortes de pessoas trans, pela própria vida dele, por não ser aceito como ele é, por não ser é, pelas dificuldades que ele já tem que enfrentar enquanto uma pessoa não binária e as demais, né, dificuldades que ele enfrenta no cotidiano. É, é, então, ele vai lutar, né, através dessa poesia e dessa da, da, desse rap, né, que as normas, né, que as ideias normatizantes, né, que essas ideias que a gente busca enquadrar as pessoas, né, sejam então transpostas, né, então que a gente possa ir além das normatividades, né, para que a gente entenda realmente a essência e a liberdade das pessoas, para que a gente entenda aonde vai a nossa própria liberdade também, né? E aí, assim, essa é a minha perspectiva, né, sobre esse título e isso tudo que ele diz, né, nessa letra. Mas eu me questiono e fico pensando que talvez existam ainda mais possibilidades de percepção, ainda mais possibilidades de leitura, né, a respeito dessa obra, até porque, assim, essa é a minha perspectiva enquanto pessoa não binária, né, enquanto pessoa que vive um pouco dessa realidade, né, apesar da gente ser de classes sociais um pouco diferentes, mas ainda assim existem coisas durante a fala, né, do Tris,
que tocam a vida de todas as pessoas não binárias e que permite, né, então, que essas vozes que são invisibilizadas e que muitas vezes a gente nem é como se não existisse, então, uma permissão, né, para você pensar para além dessas dogmas dualistas, né, desses dogmas binários. E aí essa obra, ela ressalta e possibilita que essas vozes invisibilizadas, né, de pessoas não binárias, sejam expressas, né, como acontece no movimento do rap mesmo, né, onde as vozes que estão invisíveis, as vozes que não estão ocupando, né, esses espaços sociais de uma maneira mais efetiva, assim, né, possam ser vistas, possam ser escutadas, e que as questões que não são trabalhadas, que não são valorizadas, assim, socialmente, né, possam ser expressas de alguma forma. Aí, eu acho que e assim, né? Esse é um assunto que é muito novo, recente, que muitas vezes gera desconfortos, porque a gente vive numa sociedade, como eu já falei, né? A gente vive numa sociedade em que nós fomos normatizados, né? Dentro dessa lógica dualista e binária e cisgênera, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos, mas a cisgeneridade, né? Se conecta com bom, a cisgeneridade é o que seria o oposto à transgeneridade, né? Enquanto a transgeneridade vai além do que foi imposto ao nascimento para cada pessoa, né? Então, uma pessoa transgênero, ela ela nasce e é socializada dentro de um gênero, e ela, em determinado momento, percebe que não se sente correspondente àquele gênero. Então, ela transiciona, né? Por isso a gente também chama de transgênero. Enquanto a pessoa cisgênero é o inverso, a pessoa que está de acordo com o que foi imposto a ela ao nascimento. Então, uma pessoa que foi socializada como mulher e se entende mulher é uma pessoa cisgênero. Um homem que foi socializado como homem e se entende homem é uma pessoa cisgênero também, né? Enquanto pessoas que transicionam são as pessoas transgênero. E essa lógica, né, cisgênera, ela é imposta, né, realmente. Você não permite às pessoas, né, o que acontece na realidade é que a gente não tem essa permissão para que as pessoas transicionem. Existe uma barreira, né, social que diz que não, se você nasceu assim, e isso é questionado, né, já nessa questão que eu falo, né, que eu falei a princípio, no início, quando a gente fala da biologia mesmo, a gente escuta muito, né, esse discurso biológico de que as pessoas nascem com uma genital, então a transgeneridade, né, e a não binaridade principalmente, o movimento não binário, né, busca então desconectar gênero de genital, né, e essa questão aparece também nessa obra, né, essa é uma questão que surge também nessa obra. Ela pontua a respeito dessa genitalização, né, do gênero. Então, a tendência é que as pessoas associem genitais a gênero, quando gênero é uma questão social, né, é um desenvolvimento, algo que a gente vai aprendendo a ser ao longo de um tempo, né, ao longo de uma... É isso, quando a gente se socializa e a gente vai se identificando com aquela socialização que nos foi imposta, ou a gente não se identifica. Mas, na verdade, né, se a gente vivesse numa outra sociedade, talvez a gente não precisasse transicionar, né? A transição já seria de criança, talvez, né? Enfim. Mas, e é isso, essa lógica cisgênero, né? Essa lógica de que cisgênero, ela
ela genitaliza as pessoas. Então, se você nasce com uma genital, você é necessariamente socializado de uma determinada maneira, né? E aí, o Tris, né, ele critica, né, então essa questão social, né, através dessa obra também. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar a respeito disso. Além disso, né, ele fala sobre a expressão de gênero, né, durante a obra dele também, né, quando ele coloca essa coisa do fato das pessoas não saberem se ele é homem, se ele é mulher, né, e essa dúvida ficar assim no ar. Então, a expressão de gênero, né, seria então como que nós lemos o que é feminino e o que é masculino dentro da sociedade, né? Como a gente diz o que é mulher e o que é homem, a gente também impõe algumas coisas para o homem e para a mulher, né? Então, algumas vestimentas, algumas formas de se mexer, de agir, de ser, de estar no mundo, né? Então, a expressão de gênero tem a ver com tudo isso, né? A expressão de gênero é como você vai se mostrar, qual gênero que eu mostro que eu tenho. E a pessoa não binária, ela não precisa determinar, né, uma expressão de gênero específica. E aí é interessante isso, né, na obra dele, quando ele fala, né, e aí, as pessoas me veem como homem, me veem como mulher, né, às vezes veem como homem, às vezes veem como mulher, e assim como também, porque a expressão de gênero, ela está desconectada, né, do gênero em si. Mas é isso, gente, eu vou só finalizar então, né, que é isso, a expressão de gênero, ela não está conectada com a identidade de gênero, são duas coisas distintas, e eu acho que isso está bem expresso também nessa obra, que é uma aula de gênero, né, basicamente, essa obra, acho que ele fala muito sobre essas questões de gênero, e isso é muito interessante. Enfim, eu agradeço por estar aqui, agradeço o convite, é isso. E a gente vai dar sequência agora com a professora Giane Cristina, e ela vai falar sobre as obras visuais. Bom dia a todos e todas que aqui se encontram. Então, me convidaram, né, a Patrícia me convidou para falar de algumas obras. Então, eu vou falar dessas duas obras visuais, Hidalgo Incendiário e Autorretrato na Fronteira do México, de Frida Kahlo. Tá? As obras visuais, normalmente nós trabalhamos nas nossas aulas de artes, porque elas se afinam com nossos conteúdos. Tá? Mas são obras que podem perfeitamente caber nas matérias de geografia, história, sociologia, tá? E mais uma coisa, pessoal, eu vou pedir a ajuda dos universitários, um auxílio emergencial, porque eu não sou detentora de todo o saber, né? Então, assim, em alguns momentos, tá, que vocês quiserem interagir comigo, fiquem à vontade, principalmente os professores de História e Geografia que aqui se encontram, por favor, tá? E eu vou começar com a de Hidalgo Incendiário, até porque é uma obra que, ano passado, eu até pesquisei bastante, mas eu encontrei pouca coisa. E ontem eu dei a sorte de encontrar mais conteúdo sobre esta obra. E aí eu acabei fazendo um material, né, mais específico. Então, eu vou apresentar minha tela agora para vocês. Então, aqui, obras visuais do Paes. No caso, nesse slide aqui, eu coloquei só a obra do Hidalgo, tá? Depois eu vou para a obra da Frida. Então, nós temos aqui, né, a matriz de referência do Paes, eu peguei esse trecho aqui, tá, para falar um pouco, eu vou aumentar, tá bom? Aqui, porque para mim fica melhor. Então, olha lá, peguei esse trecho, tá, é uma citação da matriz, do ser humano, o ser que interage, as vanguardas europeias do século XX, suas expressões latino-americanas ampliam a discussão sobre um foco estético, ético e político, possibilitando a reflexão a respeito de valores,
tanto individuais quanto coletivos, ao incorporar aspectos históricos e geográficos, como no caso das obras a seguir. Então, no caso desta obra do Paz, especificamente, que é de Hidalgo, mas primeiro vou mostrar a obra, mas primeiro eu vou falar dele, tá? Da história de vida dele. Quem foi esse Hidalgo? Inclusive, hoje é aniversário dele, gente, 8 de maio, olha aí. Professores de matemática que aqui se encontram também. Ele é de 8 de maio de 1753. Se ele fosse vivo, quantos anos ele estaria completando hoje? Façam o cálculo aí, depois me conta, tá bom, gente? Por favor. Então, quem foi esse rapaz aqui, esse Hidalgo, esse personagem mexicano tão importante para o México? Vamos ver quem foi. Ele é considerado o pai da pátria, considerado o iniciador da independência do México. Foi batizado em Cuitzel de los Naranjos. Amanda está aqui? Amanda, me socorre nessas traduções espanholas, eu não sei muito. Em 16 de maio de 1753, ele teve 3 irmãos. Na sua juventude, organizou uma banda de música, representou em algumas obras de teatro e era conhecido entre os seus amigos por Zorro, né? Vocês já devem ter visto o filme, né? A Lenda do Zorro. Zorro significa raposa, pela sua perspicácia. Ele, apesar de ser um padre, ele teve 5 filhos, né? Ele não deve ter aderido ao celibatário, né, firme, e ele teve esses 5 filhos, que são essas pessoas aqui. Na cerimônia de desabilitação eclesiástica, a Inquisição cortou-lhe as pontas dos dedos e a superfície das mãos. No dia da sua execução, pediu para não ser vendado e para não ser fuzilado pelas costas, como era costume fuzilar os traidores. Os seus restos mortais foram trasladados para a capital com todas as honras, após a instauração da Primeira República em 1824. Encontram-se atualmente depositados na célebre coluna da Independência em Guadalajara, no México, tá? Então, aqui uma breve história sobre este personagem. Aos 25 anos, ele é ordenado sacerdote, com 39 anos é nomeado reitor do Colégio de São Nicolas, e dedica-se afincadamente ao estudo das teorias liberais que revolucionaram a Europa de então. Então, ele também era um adepto da Revolução Francesa, ele acreditava, né, no poder do povo, certo? De caráter afável e generoso, torna-se muito popular entre os seus fiéis, sendo convidado por Inácio Allende a liderar o movimento da independência, ou independentista. À frente de 300 homens desorganizados e mal armados, avança até chegar a Celaya e cai sem resistência. Em poucos dias, as suas tropas consistem de mais de 30 mil homens, mulheres e crianças, são protegidas na guarda e são sem discriminação. Ele era um padre que, ao mesmo tempo, era um militar, tá? Ele era das forças também. E em dezembro de 1810, ele é declarado herege, apóstata e cismático. Aí, nesse dia, ele é deposto do cargo de padre, né, de religioso. É removido do comando militar, sendo substituído por Allende, conservando, porém, a liderança política. É transferido para Chihuahua, onde, após um julgamento habilidoso, é desabilitado como sacerdote e fuzilado em 30 de julho de 1811. As cabeças de Hidalgo e dos seus ex-companheiros Allende, Aldama e Jiménez serão expostas na via pública em gaiolas penduradas nas 4 esquinas da Alhôndega, deve ser isso, Alhôndega, de Granaditas, onde permanecem até 1821 com o propósito de amedrontar os seus seguidores. Então, ele foi uma pessoa muito destemida, né, à frente de um exército, né, querendo, sim, lutar mesmo pela independência do México, e em dado momento ele é traído e levado a ser fuzilado. A cabeça dele ficou por cerca de 10 anos exposta para que as pessoas ficassem com medo, né, daquelas outras pessoas que surgiram para haver uma repressão.
Até o fim, Hidalgo defende a independência e o direito que todo cidadão tem quando crê que a pátria está em risco de perder-se. Em sua honra, o Estado mexicano de Hidalgo e muitas localidades e ruas do México têm o seu nome. Então, ele é um personagem bastante importante na luta pela independência do México, tá? E é por isso que eu peço a ajuda dos professores de história, que conhecem um pouco mais sobre isso, né, se quiserem falar. E aí ele é considerado um mártir, né, um mártir do México. E aí ele tem ruas pelo México que tem o seu nome e também a obra, né, a obra que foi feita. Não é essa, não é esse daqui. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, gente, rapidinho. Contador laser. Essa não é a obra, tá? Vários artistas fizeram homenagens e pinturas sobre ele, mas a obra que nós vamos falar eu vou mostrar daqui a pouco. Hidalgo decidiu iniciar imediatamente a luta pela independência na manhã do dia 16 de setembro de 1810, sendo esta a data em que o México celebra a sua independência. Enfim, a independência do México ocorreu de uma forma relativamente pacífica em 27 de setembro de 1821. Ainda que o reconhecimento formal de Espanha só tenha ocorrido em 28 de abril de 1836. Porém, né, a grande população considera que o dia mesmo da independência foi o dia que Hidalgo iniciou a luta, ou seja, 16 de setembro de 1810. Tá? A obra mesmo é esta daqui. Esta é a obra de José Clemente Orozco, Hidalgo Incendiário, de 1937. Ele faz essa obra em 1937, tá? Aí ele faz esta obra no teto da sede do governo em Guadalajara, por ser um personagem bastante interessante, um personagem importante da independência mexicana, ele tem lá essa obra no teto da sede do governo. Ela é bem extensa, tá? Ocupa, assim, um espaço bem grande, certo? E José Clemente Orozco, ele foi um muralista mexicano. O que aconteceu nesse tempo? Os muralistas mexicanos, eles foram convidados a fazerem mesmo cenas da história do México, né? Cenas da independência mexicana, da luta do povo. Por que eles foram convidados? Porque o secretário de governo da época, em 1920, percebeu que 90% da população era analfabeta. E qual era uma forma mais simples e mais rápida de ensinar as pessoas sobre a história do seu país? Através das imagens. Então, através das imagens, eles colocaram vários murais em pontos importantes e, assim, eles retrataram cenas da história do México, tá? Aí tem uma breve consideração sobre isso aqui. A obra é uma pintura mural e encontra-se no teto da sede do governo do México, em Guadalajara. Foi produzida com o intuito de promover o sentimento nacionalista e contar a história da independência mexicana, assim como outras pinturas murais. O muralismo mexicano surge como alternativa ao analfabetismo muito elevado daquela população, cerca de 90%, no início dos anos de 1920 e após a Revolução Mexicana. Então, aqui, para você entender, vou botar na obra, só para você fixar um pouco mais, o que acontece? Nós tivemos, então, aqui 2 momentos no México. A Guerra pela Independência, na qual Hidalgo é o personagem principal, certo? E nós temos a Revolução Mexicana, que vai acontecer no início do século XX, lá por volta de 1910, já começa a movimentação, e mais ou menos em 1917 estoura essa revolução. A revolução que se deu porque havia muita opressão em cima da classe operária. E depois, quando, eu não me lembro o nome agora, tá, uma pessoa vai para o poder, ele nomeia um secretário de educação, e esse secretário de educação é que vai atrás dos artistas
para que eles façam essas pinturas murais para ensinar as pessoas sobre a história das revoluções e das guerras pela independência que se aconteceram naquele tempo. Alguém quer falar? Pode falar. Vamos interagir. Sim? Não? Então tá. Continuando então, eu vou interromper aqui vou sair desse modo tela cheia aqui, tá? Sobre o hidalgo incendiário, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou claro, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Algum colega meu quer comentar alguma coisa? Não? Ok, então tá. Vou voltar aqui. Agora eu quero falar, então, sobre outra obra de arte visual latina, e ela está aqui dentro dessa revisão geral de arte que nós fizemos com os meninos, né, durante esses dias aqui. E nós trabalhamos um pouco essas obras, né, obras mexicanas, e especificamente essa daqui, Frida Kahlo. Vamos para Frida Kahlo agora, que é outra personagem mexicana. No México tem nomes bem interessantes, importantes. Vou colocar aqui o modo tela cheia. Autorretrato na fronteira do México e dos Estados Unidos, de Frida Kahlo. Foi feito um pouco antes, né, do mural lá de Hidalgo, em 1932. Então, aqui nós temos alguma consideração, assim, né, bem resumida, para a gente falar desta obra, tá? E aqui entram aspectos geográficos, né, a questão também social, importante a gente vai falar aqui. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, era o nome de Frida completo, foi uma das personagens mais marcantes da história do México. Né? Primeiramente, quem foi Frida Kahlo? Frida Kahlo foi uma mulher bastante importante. Oi? Alguém falou? Não, estou ouvindo vozes do além? Deve ser. Gente, então a Frida, ela foi uma mulher muito importante, ela sofreu muito, né, com questões físicas mesmo. Na infância, ela sofreu poliomielite, ela teve um problema no pé, né, tinha um pequeno defeito no pé. E depois, né, quando ela estava um pouquinho mais crescida, aconteceu um acidente muito sério em que houve o perfuramento da coluna e afetou vários órgãos internos, inclusive o aparelho reprodutor de Frida. Em dado momento, ela conhece Diego Rivera, que também foi um muralista mexicano, tá? Importante. E nos seus murais, o Diego sempre colocava a Frida como personagem de seus murais também, tá? Então, eles se casam, mas eles têm um relacionamento meio conturbado. Eles ficam, né, indo e voltando, e ela considera que ele era o grande amor da vida dela. E em um dado momento também, o Diego é convidado para ir para os Estados Unidos, e eles estão casados. E eles vão. E eles estão lá nos Estados Unidos, e Frida começa a sentir muita falta do México, né, das suas origens e tal. E ela começa a falar com ele, não, vamos voltar, mas o Diego, ele estava gostando de ficar nos Estados Unidos, ele não queria voltar tão cedo para o México. Ele é, assim, considerado um socialista, mas, de repente, ele vai para o mundo capitalista. E lá ele começa a ficar meio vislumbrado. E ela não se vislumbra com aquilo, ela fica, né, continua com a sua firmeza, ligação nas suas origens. E ele não, ele fica meio encantado. Mas aí, de muito ela insistir, né, eles voltam, eles retornam. E aí eu não sei dizer, eu não quero dar uma informação errada, mas eu não tenho certeza se ela faz esse quadro enquanto está nos Estados Unidos ou quando ela retorna dos Estados Unidos. Se alguém souber, por favor, fala para a gente, tá? Então, assim, o que ela faz? Então, ela faz aqui,
Observem, deixa eu botar aqui de novo meu apontador laser, é bem legalzinho. Observem que aí ela faz, né, de um lado, os Estados Unidos com as indústrias, aqui a indústria da Ford, a fumacinha da Ford aqui passando pela bandeira que está bem imponente lá em cima, certo? Aqui todas as coisas assim industriais. Ela está em cima do muro, tá vendo aqui que ela está em cima do muro, né? Ela seria quase que a própria fronteira, né? A dualidade entre o capitalismo, a industrialização, o desenvolvimento e as suas origens, as suas raízes aqui embaixo, tá? A cultura mexicana, no caso aqui, a pirâmide azteca, tá? O macaco, que é um bichinho que o povo mexicano gostava muito, e tanto que Frida tem altos retratos, né, com macacos. A caveira, que é também um símbolo do México, porque lá no México o pessoal comemora a morte, né? Então a caveira não é um símbolo de terror, mas um símbolo de alegria para eles, certo? E Frida, ela segura aqui, né? De um lado ela segura o vício, né, dela, que é o cigarro, e do outro ela segura uma humilde bandeira mexicana, né? Ela coloca aqui, né, numa das mãos, uma bandeirinha bem simbólica aqui, bem simples, tá? Então, o que ela faz aqui? A diferença entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né? A industrialização e as suas raízes, a sua cultura, né? Que era uma cultura mais rústica, mais simples, certo? E aqui do lado, oi. Microfone da Terezinha, que deve ter que abrir só aí. Então tá, é porque às vezes eu fico esperando, como eu falei, né, vamos interagir, de repente alguém quer interagir. Então tá, vou ler só esse pedacinho aqui do lado, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Como eu falei, eu não detenho todo o saber, né? Os interesses intelectuais e artísticos de Kahlo giravam em torno da análise das próprias experiências pessoais e da afirmação da própria identidade. Ela queria voltar para o México, onde a noção de si mesma estava enraizada. Na pintura, Kahlo representou a si mesma na fronteira entre dois mundos. Tá? Então, assim, ela está ali, em cima do muro, né, entre o desenvolvimento e as suas origens, né, que as suas origens eram origens mais humildes, mais simplórias, certo? E em um dado momento também, André Breton, se não me engano era André Breton, ele vê as obras de Frida e ele fala para ela, você é uma surrealista, você é uma vanguardista surrealista, e ela fala, não, jamais, eu nunca pintei sonhos, eu pinto a minha própria realidade, eu pinto meu sofrimento nas obras, né? Então, ela não se considerava surrealista, tá? Ela participa do movimento modernista, né? É o período do modernismo, mas ela não se considerava especificamente uma artista do surrealismo, certo? Bom, sobre Frida, era isso que eu tinha para dizer, eu vou voltar. Jeane, Pode falar. não sei se você... quando que ela se descobre artista, pintora, ela desperta esse interesse por pintar, por criar essas belas artes dela? Então, a Frida, ela era filha de um pai com origens alemãs e a mãe com origem original lá do México mesmo, indígena mexicana. E o pai já incentiva ela desde cedo ao mundo das artes. Então, ela é incentivada desde criança, né, a pintar, a fazer os seus desenhos. E quando ela sofre o acidente, que ela fica, né, por muitos meses numa cama, a mãe dela adapta um cavalete à cama dela e ela fica ali fazendo suas pinturas. Então, inclusive, ela coloca que o trabalho para ela foi uma terapia. Por quê?
porque ela teve muito sofrimento. O nome dela é Frida, e eu falo, né? Eu brinco com os meninos. A Frida foi muito sofrida, eu faço esse trocadilho com eles. Por quê? O que acontecia com ela? Ela sofreu um acidente, ela tinha dores físicas, mas ela tinha dores emocionais também, né? Muitas dores emocionais por conta também do relacionamento conturbado com o marido, por conta dela ter abortado 3 vezes, não ter conseguido levar a gravidez adiante, né? E ela pinta, inclusive, esses abortos que ela sofreu, certo? Então, ela tinha essas dores emocionais. Então, tem um filme, né? Existe um filme que dá para ver no YouTube sobre a vida dela. É um filme um pouquinho quente, né, gente? Por isso que a gente não passa o filme nas nossas aulas. Existe um documentário, a gente falou dela no documentário, tá? Que fala um pouco mais da vida e obra de Frida Kahlo. Ela morre aos 47 anos de idade e não se sabe se ela se suicidou ou se ela faleceu, né, assim, acidentalmente, mas o que se descobriu é que ela morre envenenada e ela deixa uma frase, né, aqui eu acabo com essa vida e espero que tenha uma melhor lá do outro lado. Então, existe essa frase escrita, né, do lado do corpo dela e alguns acreditam que ela se suicidou, né? Ela viveu com o Diego Rivera um casamento conturbado, chegam a se separar, mas tem casas próximas, né? As casas dos dois são bem próximas. Então, é uma de um lado, outra do outro. A Casa Azul é a casa dela, onde está o Museu Frida Kahlo, lá no México. Então, quando vocês forem ao México, porque vocês são pessoas chiques e viajam internacionalmente, não esqueçam de visitar o Museu Frida Kahlo, que vai ser legal. Tá bom, gente? Esclareci, Edileuza? Sim, sim. Engraçado, né? Que você desperta o interesse. Eu vi uma vez a nossa amiga Ivone falando dela, né? Lá na escola. E aí eu comecei, quem é essa Frida Kahlo? Eu já tinha ouvido falar assim, mas aí eu fui ler um pouco sobre Frida. E aí eu li alguma coisa também que ela sofreu muito por causa da beleza mesmo, né? Inclusive você já até falou dessa sobrancelha dela, né? Emendada. E ela acho que até um certo bullying, né? Eu acho que tudo isso causou sofrimento para ela. Eu acho que a questão dela pintar né, e ser elogiada, né, por muita gente pelos seus trabalhos, acho que ajudou também na autoestima, mas não impediu que ela cometesse, né? Talvez a gente não sabe, né, se cometeu ou não, mas ela foi muito engajada, ela lutava também pelo direito das mulheres, dos índios da região dela, ela participou do movimento lá do Partido Comunista um certo tempo também, então, né, ela foi uma pessoa bastante importante, não tinha essa beleza, né, assim, né, não era nenhuma paniquete, mas ela tinha, assim, né, uma beleza interior, né, que é o mais importante. Bom, gente, o que eu tinha para dizer é isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa que eu possa esclarecer. Não sei se Hidalgo também ficou claro, conseguiram entender um pouquinho. Pois é. Eu não conhecia muito dele, não, mas eu fiquei fã. Aí entendi que a lenda dos ovos se inspirou nele. Eu gostei muito, Jeane. Assim, para mim a aula foi bem produtiva, tá? E, né, a sua fala eu aprendi bastante. Tem alguém, gente, que tem algum questionamento, alguma coisa que queira perguntar a Jeane, né? Assim, a ideia é essa mesmo, a gente vai aprendendo juntos. De repente a gente vê um artista com o qual a gente não tinha trabalhado, e aí a gente acaba, né, buscando informações e de repente fala, como é que eu não conhecia essa pessoa? Não. É verdade. Então, gente, tem alguma coisa? Tranquilo? Então? Só que eu vi uma... Peraí. Tá. Eu vi uma observação, eu li, né, Jeane, que eu achei interessante, que fala, assim, do retrato da fronteira, que dá essa ideia, uma certa ideia de dualidade, né? Um país desenvolvido de um lado e um país atrasado do outro. Mas aí, ao mesmo tempo, a obra traz justamente uma crítica que me parece que liga até com o que Mar falou, né? Sobre essa questão maniqueísta, né? De desenvolvido, não desenvolvido.
E aí, eu li nesse comentário que a obra também trazia essa crítica. Não pensar no México como um país atrasado, né? Porque na imagem mostram, por exemplo, ali coisa dos astecas, né? As pirâmides e alguns outros elementos, claro. Não pensar no país como um país em atraso, que é uma coisa que está muito comum a gente ficar pensando nisso, e a forma como os Estados Unidos até colocam atualmente na contemporaneidade, fazendo muro para os mexicanos não entrarem, como se, né, tivesse essa... Eu achei interessante também essa coisinha que eu li. É importante, porque do lado do México, ele é rico em cultura, né? Ele é rico em cultura, em arte, em conhecimento também, não é? Não tem o desenvolvimento industrial, mas tem outro tipo de desenvolvimento, né? É uma questão para a gente refletir mesmo e pensar. E, né, tem essa questão do muro, né? O muro de Trump, será que Biden vai dar continuidade? Talvez seja alguma coisa aí nessa linha, que talvez perguntem na prova do PAS, a gente não sabe, né? Legal. Oswaldo? Só uma observação aí, se é possível acrescentar a excelente aula aí da Jeane. Parabéns, viu, Jeane? Obrigada, Fábio. Quando Frida recebe o comentário de que ela é surrealista, é bom lembrar os alunos que estão de língua portuguesa aí, nós trabalhamos a vanguarda, e era um movimento da vanguarda do surrealismo, como Jeane fez essa apresentação, e talvez o ponto dela ter sido associada ao surrealismo é porque uma das características do surrealismo é aquela tendência de apresentar o inconsciente, a influência da psicanálise, uma realidade paralela, e no quadro, por exemplo, que Jeane mostrou, tem ali um sol, como se estivesse chorando, logo à direita tem uma lua, tem raízes que aparentemente saem das pernas dela, etc. E tal. Então, não sei como o PAS, a UNB, poderia fazer cobrança dessa obra, mas a observação que eu queria fazer é só tomem cuidado para que a gente, para os alunos, viu? Não é para os professores, não. Viu, Jeane? Para os alunos. Quando você estiver fazendo a sua avaliação no PAS, não coloque na mente que esse artista é surrealista, esse artista é cubista, isso falando das artes, óbvio, né? Falando das literaturas, seria algo parecido. Nós não podemos colocar nenhum artista dentro de uma caixinha, porque a atividade intelectual artística, ela vai para todos os lugares. Nós, Sônia também trabalha isso, Laura também, quando nós estamos trabalhando com os nossos alunos sobre modernismo, a gente bate muito na tecla. Os críticos literários, eles fizeram a divisão primeira geração, segunda geração, terceira geração do modernismo, mas eu tenho autores lá de 1922, da primeira geração, que faz ali como se já estivesse vivendo a terceira geração, e da terceira geração volta para a primeira geração. Então, especialmente aí dessa obra de Frida, só tomem cuidado para que numa avaliação você observar lá, ela não era surrealista, ela mesma disse que não, mas quem disse que o PAS não pode fazer essa abordagem também? Entendeu? Então, só esse cuidado que nossos queridos alunos têm que ter. Jeane explicou belamente, excelentemente sobre a obra, e ficar atento. O PAS tem muito disso, né? O UNB, ela tenta explorar, sair das caixinhas. Que tipo de atividade esse artista desenvolveu? Então, é só reforçando, na verdade, o que Jeane falou. Disseram que ela não era surrealista, ou melhor, que ela era, ela disse que não era, mas, de repente, pode aparecer ali duas obras em que peçam um comparativo e, de repente, você vai ter que dizer, sim, que há aspectos surrealistas na obra de Frida. Certinho? É só uma observação adicional. Contribuída aí, Jeane. Tá certo, porque, na verdade, realmente tem características surrealistas das obras dela, mas ela mesma que quis dizer que não sou de jeito nenhum, mas, né, a gente faz essa comparação aí. Tá bom, gente? Então, espero ter contribuído. Se precisarem de mim, eu estou aqui. Contribuiu e muito, com certeza. Vamos lá?
dar sequência, né, professora Patrícia Braga, hoje com a análise de 2 obras. Patrícia, fique à vontade. Eu acho que eu vou trabalhar primeiro a música, Ilumina o Mundo, porque eu acho que tem um pouco a ver com com algumas coisas que a Jeane falou, né, em relação ao final agora sobre a história da vida. Vocês estão vendo, gente, a minha tela? Eu estou compartilhando a tela do computador, estão vendo, né? Certinho. Então, tá bom. E também tem um pouco a ver com a questão que o Esvaldo comentou, né, sobre uma obra que também ela trabalha com vários elementos diferenciados, assim, tanto na música quanto na própria apresentação, né? Então, eu vou falar sobre o clipe Ilumina o Mundo. Tanto nós, professores, como os alunos, é bacana ver o clipe, né? Eu vi várias vezes, cada vez que eu estava assistindo, eu via alguma coisa, assim, interessante e diferente. Então, o clipe, ele é uma obra do Paz, eu coloquei aqui a letra, depois eu vou disponibilizar para os alunos lá nos grupos do Slide, ok? E ele foi feito, esse clipe foi feito através de uma parceria entre os Detonautas, e aí tem uma foto do grupo, a gente vê que é um grupo, assim, mais de meia-idade, assim, né? E aí os Detonautas se juntaram, junto com um rapper, o Pelé Mil Flows, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, né, do sobrenome dele, na verdade é um nome artístico, e uma parceria também com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu acho que todo mundo já conhece, né? A gente trabalha trabalha bastante na época do Setembro Amarelo, o CVV, ele fica muito em evidência. Então, os Detonautas, eles são uma banda carioca lá do Rio de Janeiro, eles se juntaram em 1997, aqui no slide a gente tem o nome dos integrantes do grupo, né? E eles têm uma expressão, assim, muito importante, já cantaram em vários shows de abertura de bandas, assim, super importantes. Aí eu fiquei encantada porque eu gosto muito do Red Hot Chili Peppers, e eles já fizeram uma abertura, né, de um show deles, poxa, que legal. Então, as músicas dos Detonautas, elas trazem, assim, um ritmo bem eclético, né, e um ritmo não, temas ecléticos. Então, eles falam sobre algumas questões que precisam de conscientização e tudo mais, mas eles também falam sobre amor, eles falam sobre violência, temas da contemporaneidade. E nesse clipe, nessa música em especial, eles estão falando de um tema da contemporaneidade que está muito presente nos nossos dias, que é a questão da saúde mental e do suicídio. E dentro desse guarda-chuva saúde mental, eles focam na questão do suicídio, né? O Pelé Mil Flowers, o nome dele é Maurício Lourenço, ele é um rapper, mas ao mesmo tempo classifica ele como rapper, aí tem essa questão que o Esvaldo até comentou, ele não trabalha só com rap, ele trabalha com vários estilos. Então, nas músicas dele, o funk, a gente está passando um carro de som aqui, tomara que não esteja atrapalhando. Mas ele usa o funk, rap, soul, e aí ele usa esse estilo soul R&B, que é um estilo bem musical, bem eclético, bem misturado, mistura o hip hop, o funk, o blues, né? Então ele trabalha assim com esses vários ritmos, né? Esses vários gêneros musicais. E numa entrevista ele coloca que as músicas que ele faz, elas estão falando sobre as suas vivências. Aí ele fala assim, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu almejo, né? Então, esse aí um dos parceiros. E o outro parceiro é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. O CVV tem uma página no Instagram, eu acho que é bacana para os nossos alunos estarem seguindo essa página, eles trazem uma série de orientações, inclusive, e é uma ONG que foi formada, né? Ela surgiu em 1962, então ela não é tão jovem assim, lá em São Paulo, e eles trabalham com uma galera que é totalmente voluntária, né? Então, no clipe, eles vão falar, ao final do clipe, eles falam sobre o CVV, e para que existe o CVV? Gente, essa ONG, ela existe para oferecer para as pessoas uma escuta. Então,
muitas pessoas em situações de questões, né, emocionais, questões psíquicas e tudo mais, elas têm recorrido ao CVV como um espaço de alguém que vai oferecer uma escuta qualificada, sem julgamento, uma escuta de acolhimento a pessoas que estão com alguns sofrimentos, né, que estão passando aí por vários sofrimentos. É um trabalho totalmente gratuito, a galera é totalmente voluntária, então eles não ganham nada em relação a isso. Funciona 24 horas por dia, então uma pessoa numa situação de crise, ela pode ligar 3 horas da manhã para o CVV e ela vai encontrar alguém para fazer uma escuta e um acolhimento com ela. O número é gratuito, as ligações são gratuitas, 188, e além disso, o CVV também oferece outras formas de contato, né? Chat, e-mail, telefone e até presencialmente. Então, tem uma página, eles têm uma página oficial que eles mostram para você onde você tá, onde você mora, qual posto de atendimento para que você possa também receber esse contato presencial, se esse for o caso, né? E também tem um lance lá que eles perguntam se você quer ser um voluntário. Então, seria um plantonista de apoio emocional. Gente, não é psicólogo, mas a galera tem toda uma preparação para exercer esse trabalho, ok? Então, precisa ser maior de 18 anos e ter, assim, durante a sua semana, em média, umas 4 horas disponíveis para oferecer esse trabalho de estudo, né? Sobre a obra. Galera, essa obra, Ilumina o Mundo, esse clipe, ele repousa sobre um pilar, que é o pilar da saúde mental. Então, nós vamos ver que tem várias obras do PAS e elas estão trabalhando com essa lógica, esse pilar da saúde mental. E aí, esse clipe, ele está dentro dessa onda, ok? Ele vai focar sobre o tema do suicídio, né? O clipe Ilumina o Mundo. Então, assim, o Brasil, atualmente, é o 8º país que tem um dos maiores índices de suicídio. Se vocês estão acompanhando também notícias, leituras, né, de artigos e tal, vocês vão ver que durante esse período de pandemia, o índice de suicídio aumentou pra caramba. Só nessas 2 semanas, essa semana e a semana passada, eu ouvi ao meu redor de 3 casos de pessoas que fizeram um autoextermínio, né, que tiraram a sua própria vida. Então, o suicídio, ele está muito presente. Daí, os alunos, eles prestarem bem atenção, porque esse é um assunto bem da atualidade, né? Pode ser, de repente, um tema aí de redação, tanto do Enem quanto do PAS, e daí a necessidade de você estudar esse tema, se munir dessas informações para que você possa lá tecer os seus argumentos para uma redação. Mas não só, né, gente? Porque, na verdade, eu acho que quando o Marco trouxe a falar sobre a música, né, sobre a obra, trouxe uma questão que isso é um tema da atualidade, isso é um tema do momento, é algo que a gente precisa falar. Suicídio sempre foi um tabu, as pessoas não falam sobre isso, né, porque pensam que só de falar sobre suicídio você vai induzir a outra pessoa ao suicídio. E isso não é verdade. Existe uma lei na imprensa que impede a divulgação de casos de suicídio, porque isso já foi visualizado, por exemplo, há alguns anos, né, tem muito tempo isso nos Estados Unidos, que houve uma divulgação de uma situação de suicídio e percebeu-se que houve um aumento do índice de suicídio na cidade. Mas isso é porque as pessoas já estavam numa situação em que o suicídio se apresentava como uma opção, né? E aí depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, o clipe ele foi produzido por uma agência chamada Azigla, e aí teve todo um trabalho ali, fizeram a música, elaboraram uma história, né? Porque o clipe vai contando uma história de um menino que sofre a perda da sua mãe por causa do suicídio. Essa canção, ela é de 2019, né? E eu acho que em 2021 ela é super, hiper, mega atual, porque ela está falando de algo que está muito presente ao nosso redor, né? Aí eu peguei uma aula básica com a Sônia, porque a música, ela fala lá na frente, fala assim, deixa eu ver aqui um textinho que eu até marquei aqui, achei bacana. Ele fala assim, então eu posso ser até o amanhecer, quem em alguns segundos ilumina o mundo, abre as suas portas e tal. E lá no final ele volta nessa tecla, então eu posso ser até o amanhecer, quem
em alguns segundos, ilumina o mundo. Então, aí, gente, aparece aquilo que é chamado de eu lírico. Depois, talvez, o Oswaldo vai querer aí complementar, né? O Oswaldo e a Sônia. Então, perguntando a Sônia assim, o que seria, de fato, esse eu lírico? É quando, na música ou no poema, o eu se coloca como alguém que canta, que fala, e aí a gente percebe na música, né? Eu posso ser, por alguns segundos, alguém que ilumina o mundo. Então, os detonautas, eles colocam essa primeira pessoa aí, que necessariamente não está falando sobre ele em específico, mas onde nós todos podemos nos colocar nesse lugar. E essa é uma proposta também da obra, dizer que qualquer um de nós pode ser essa pessoa que ilumina o mundo de alguém. Isso é muito bacana, né, gente? Então, o eu lírico é quem se expressa na música, mas, ao mesmo tempo, ele está falando de todos nós, né? Nós. E outra coisa que eu achei bem interessante, este eu da música, ele se coloca como um responsável de iluminar o mundo. Ele fala assim, olha, eu tenho uma responsabilidade aqui presente, né? Então, nesse clipe, nessa obra, existe uma mescla de estilos musicais. Vocês vão ver que começa com o andamento do clipe, daqui a pouco o Pelé entra e ele coloca um rap na música, daqui a pouco os Detonautas entram novamente, aí dá uma mudança no andamento do estilo musical. Então, tem essa mescla aí de estilos. E também de gêneros dentro do clipe, porque é muito interessante. O clipe começa com uma carta, né? A carta da mãe que se suicida, que pratica o autoextermínio. Aí depois nós temos toda a música em andamento, as cenas acontecendo, contando-se uma história, e no final nós temos também uma fala do próprio grupo, com frases destacadas falando sobre o CVV. Então, nós temos, nesse clipe, uma mescla de gêneros aí que estão apresentados, né? E o clipe, como uma obra de arte, obviamente, ele vai mostrar também que ele está vindo para trazer uma conscientização sobre uma questão que é extremamente atual, um problema que não é um problema do sujeito que pratica o autoextermínio, o problema que é um problema de todos nós, é um problema social, né? Daí dizermos que a questão do suicídio é um problema de saúde pública, porque não é um problema de uma pessoa, mas é um problema de uma sociedade. E os altos índices de suicídio, eles estão sinalizando algo para a gente, eles estão dizendo assim, opa, essa forma de nós existirmos nessa sociedade está dando ruim, tem alguma coisa que não está bacana. O que é? Então, traz muito essa fala, né? E aí eu já falei um pouco sobre o tema, né, que é o suicídio. O suicídio é uma resposta diante de um grande e infindável sofrimento que alguém está sentindo. Essa pessoa, no auge do seu sofrimento, ela não consegue visualizar nenhuma outra alternativa. Então, o suicídio é uma forma de dar fim a essa dor. Obviamente, existem, segundo dados, 80% dos suicídios que se concretizam, 80% eles poderiam ser trabalhados, eles poderiam ser tratados, poderiam ser, inclusive, impedidos. Daí, uma outra coisa importante, que é uma fala constante do CVV, peça ajuda. Então, o CVV tem até um canal, né, conversa com você, alguma coisa assim, do CVV, e eles falam assim, peça ajuda, peça ajuda. E as pessoas que têm ideação suicida, de várias formas, elas também estão pedindo ajuda. Por isso que o CVV trabalha com uma ideia de uma escuta que não julga, porque somos humanos, a gente tem essa mania de desqualificar, né? De dizer, mas por causa disso. E, na verdade, a gente não sabe qual é a dor que o outro está sentindo, e a gente não pode nunca comparar dores, né? Isso é muito comum na sociedade. Por que você está sofrendo? Olha, você está reclamando disso, mas o fulano, olha a sua condição do fulano, é muito pior que a sua. Só que para o sujeito que sofre, não existe. Isso que você está falando não tem o mínimo sentido para essa pessoa que está em sofrimento. Porque o sofrimento é dela, e ela é que sabe o tamanho do sofrimento. Então, comparar sofrimento como uma forma de dizer assim, não fica assim, porque tem gente pior, tipo, não funciona de jeito nenhum e pode, na verdade, potencializar essa dor, porque você acaba desqualificando, né? E o clipe traz essa ideia. Ele traz assim, CVV
peça ajuda. Mas a música diz, seja a ajuda, ilumine o mundo de alguém, né? O suicídio, ele é uma catástrofe, gente, para a pessoa que perde a vida, né, que se extermina, mas para toda a rede daquelas pessoas. Então, todo mundo que está ao redor entra num grande estágio de sofrimento por causa dessa questão. Então, falar desse tema é super importante e ele não pode ser tabu. É um problema de saúde pública, o que quer dizer que demanda ações coletivas e sociais. Não é um lugar trabalhando sobre isso, é toda a sociedade. É um governo com uma proposta de prevenção ao suicídio, de trabalhar antes que isso aconteça, ok? O que a matriz diz sobre a obra? Então, a criação artística, ela permite aproximações com temas complexos para as interações humanas. Gente, quer tema mais complicado de se falar do que a questão do suicídio? Né? Dessa situação como um comportamento onde a pessoa tipo, não vê mais saída, a não ser essa. Então, é algo muito complexo, né? Algo que, inclusive, nós nem estamos preparados para falar. Então, daí a gente ter um trabalho que possa nos embasar, nos preparar para isso, inclusive. Então, a matriz fala isso como silêncio presente na canção Me Deixe Mu, depois essa canção vai ser trabalhada, Presente em Trevas, de Jardim Macalé, e o suicídio presente no clipe Ilumina o Mundo, do grupo Detonautas. Outra coisa que a matriz fala, na produção de obras musicais é possível analisar tipos de textos repletos de significado, bem como suas diferentes estruturas. Então, a gente vê uma letra de uma música que está falando, mas nós vemos também várias imagens que estão sendo projetadas ali no clipe, que estão nos falando. Nós vemos uma carta no início do clipe, que traz uma dor, um sofrimento muito grande, e nós vemos uma fala dos Detonautas, né, no início do vídeo, e também algumas frases que vêm do CVV, né? E aí fala isso. Outra coisa que diz a matriz, no campo das ciências biológicas, o tema do corpo humano, da vida, das relações dos corpos humanos em conjunto, uma pessoa que tira a própria vida, ela não vive isolada, ela está num conjunto, ela tem uma rede, então está acontecendo alguma coisa aí nessas relações. No ambiente, são reflexões permanentes e podem ser problematizadas nas músicas, por exemplo, Ilumina o Mundo, aí vem outras músicas, o Real Resiste, que a gente vai trabalhar depois. Por fim, vale ressaltar a relevância para o exercício da cidadania, da competência, de analisar problemas cotidianos e resolvê-los, gerando cultura e transformação, transformando a realidade e a história. Então, a música traz isso também, né? Olha, ilumina o mundo. É possível fazer alguma coisa. Tem essa ONG aqui. Epa, que outras instâncias a gente pode recorrer? Estado, qual é o seu papel dentro de tudo isso, tá bom? Como nas músicas Tecendo Amanhã e no videoclipe Ilumina o Mundo. Outra coisa, ainda sobre perspectiva musical, a manifestação cultural brasiliense, o Estrela, o Real Resiste, tal, não recomendados, e Ilumina o Mundo de Detonautas, mesclam várias tendências e materiais sonoros e visuais, explorando poética, musicalmente, equilíbrios e desequilíbrios, criando e recriando cenas. Então, isso aí está dentro mais a Elza, né, de repente, nossa professora de música, poderia falar com mais propriedade sobre isso, ok? Mas, então, nós temos aí essa questão do Ilumina o Mundo. Aí, só quero ler para vocês o que os Detonautas falam ao final da música, né? Eles falam assim, estamos aqui para falar de paz, amor e positividade, mas por muitas vezes caminhamos por lugares mais frios e escuros da nossa alma. Ninguém está livre de se sentir solitário, triste e com dor. Todos nós estamos sujeitos a essas condições, né? Então, ele traz a ideia assim, tipo, não julga, você também poderia estar nesse lugar, né? A vida realmente não é fácil, por muitas vezes precisamos de ajuda, aí você peça ajuda, mas nós não sabemos como pedir. Daí a necessidade de uma escuta, de um acolhimento e até de uma percepção, ainda mais nós que somos professores, estamos em contato constante com o nosso aluno, a gente consegue ver quando aquele aluno está diferente, né? Então, acredite, existem muitas pessoas dispostas a nos ajudar.
Todas as dores podem ser superadas com ajuda e tratamento. Mesmo aquilo que a gente acha que é impossível, que não tem fim, que eu não dou conta. Mas se você estiver com outra pessoa, se você estiver junto com alguém, é possível superar isso aí. E assim a gente consegue virar esse jogo, virar esses números, né? Virar esses dados aí. Sobre Ilumina o Mundo é isso. Eu acho que eu me estendi bastante. Perdão aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Oi, Pode eu tenho. Pode falar. Eu estava até escrevendo aqui para comentar, porque eu acho que isso interage bastante com a obra do Tris, né, em vários sentidos, quando ele dialoga a respeito que ele fala sobre a tristeza e que a arte dele é uma forma de curar também, né, e também porque é um tema muito recorrente dentro da comunidade trans, homossexual, né, e todas as nuances, né, da diversidade aí. E principalmente dentro da comunidade não binária, né, especificamente dentro da comunidade não binária, porque uma das formas, né, de extermínio também da população trans tá conectada com o suicídio também, né, então é como se todas as opressões, né, que as pessoas trans e, enfim, pessoas fora dessa normatividade sofrem, levam também, né, a esse lugar, né, então, enfim, acho que interage bastante com essa obra, e eu acho que eu talvez não tenha pontuado, né, a respeito disso também, e achei muito bom, assim, a forma como você trouxe isso. Isso é muito legal, porque, na verdade, essa sua obra que você falou, né? Essa sua obra que você trouxe para a gente, ela também está dentro desse pilar da saúde mental, né? Porque, como você falou, a gente tem uma minoria aí, e aí também dialoga com essa obra, o fato de que a gente está dentro de um contexto. Então, se o tema suicídio é algo presente e recorrente dentro de, por exemplo, um determinado grupo, uma minoria, é porque essa minoria está inserida num contexto histórico, social, cultural, que também contribui para esse adoecimento e para essa resposta, né? Então, são obras que estão dialogando aí dentro de um pilar também de saúde mental e de violência contra minorias, porque a gente também tem várias obras que também vão pontuar sobre essa questão. Bacana. Mais alguém? Então, eu vou falar agora sobre uma outra obra que a gente vai perceber que também está super ligada, porque ela vai falar sobre a questão da violência, né, gente? Então, a obra Trouxas Ensanguentados, aí se a Jane quiser complementar, ou alguém também que tenha mais propriedade aí, sinta-se à vontade. Gente, eu gosto muito dessa obra, eu super gosto. Eu acho muito bacana essa situação, né? Ele chama de Situações Trouxas Ensanguentadas, do Arthur Barril. O Arthur Alípio Barril de Souza Lopes, ele nasceu em Portugal, mas ele veio para o Brasil em 1955, ele nasceu em 1945, em 1955 ele veio para o Brasil e se estabeleceu, né? E ficou aí, ele era criança, né, gente, 10 anos. Então, ele tem uma arte que é uma arte diferenciada, uma arte com uma questão mais contemporânea, acho que a Jane até abriu aí a câmera, porque ela vai fazer os complementos, né, Jane? Você pode interromper qualquer hora, tá, gatinha? Fica à vontade. E aí ele tem uma arte que a gente chama assim, mais contemporânea, trabalha muito uma ideia de arte conceitual. Então, as obras, aí já me ajuda qualquer coisa, que ele cria são obras que fogem de um padrão, né, estético que a gente conhece, que pensa assim, isso é arte, isso não é arte. E também que foge de determinados espaços que a gente considera que esse é o espaço da arte, tipo, esse museu é o espaço da arte. Então, as obras dele, ela foge dessas categorias, né, desses espaços que a gente chama de espaços de exposição da arte. Tanto que as trouxas ensanguentadas, elas vão para o museu, mas elas também vão para o espaço da rua, o espaço da cidade, elas vão para o território. Então, elas não ficam lá dentro do museu, né? Ele não fez, inclusive, para que elas ficassem lá dentro do museu. Então,
as suas obras, elas também geram em quem está vendo aquela obra uma experiência, né? Estava conversando com o Edmilson, ele é também professor de arte, ele falou assim, Patrícia, é uma experiência estética. Aquela obra, ela te comunica alguma coisa, ela interage com você. E aí eu acho bem interessante essa imagem aqui. Porque quando a gente olha essa imagem, e foi o que as pessoas que viram meio que sentiram, parece que é um corpo, né, gente? Enrolado, não dá uma impressão de que é um corpo? E aí você, andando na cidade, né, e vendo um pé desse, um trem desse, uma obra dessa, né, parece que você defrontou com uma pessoa que foi morta. Então vai te gerar um certo choque e uma série de impressões, né? Caramba! Eu me lembro que eu fui numa viagem no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a gente viu foi um corpo estendido na rua, gente, foi um choque para mim, porque já tinha todo um estereótipo do Rio de Janeiro, né? Já existe todo um estereótipo da questão da violência e tudo mais. Aí, quando eu chego, assim, e vejo, aí eita! Eu me senti, assim, chocada. Então, as próprias, a obra Trouxas Ensanguentadas, ela tem esse objetivo de trazer uma experiência estética, um certo choque. Você quer falar alguma coisa, Jeane? Não, só um detalhe, que eu sei muito pouco dessa obra, tá? Mas um detalhe que eu sei é que ele, quando foi colocar as trouxas ensanguentadas, ele, com um grupo de pessoas, pegou essas trouxas e foi colocando pelas ruas, e ele jogava as trouxas e saía correndo. Aí o povo em volta ficava preocupado, meu Deus, ele matou alguém e jogou ali. Né? Então, assim, justamente para trazer esse choque, né? Essa ideia contemporânea que ele traz, né? De não colocar a obra dentro de um museu específico, mas sim nas ruas, onde o povo está, né? Justamente para ver a reação dessas pessoas, como é que o povo ia, né? O que o povo ia pensar? Nossa, saiu correndo e jogou. E o pessoal em volta ali, né? Tudo desesperado. É o pouco que eu sei, tá? Patrícia, pode continuar. Perfeito, Jane, perfeito. Porque uma outra coisa, quando você fala isso, tem um outro elemento, né? Ele andava com um fotógrafo, gente, e aí ele fazia isso que a Jane falou, e o fotógrafo, ele ficava assim, tipo, no meio da multidão, e ele ia batendo as fotos e registrando a impressão das pessoas diante daquilo que elas estavam vendo, né? Então, ele faz parte também da obra dele, inclusive registrar essas impressões. E é uma obra que faz com que as pessoas também, elas, como que fala, gente, Jeane, quando você tem uma obra que a pessoa mexe também na obra, ela faz intervenção. Isso. Então, é uma obra também que a pessoa pode fazer uma intervenção. Por exemplo, a primeira vez que ele fez a exposição, porque as trouxas ensanguentadas, elas passam por 3 situações. Então, na primeira vez, é lá no Rio de Janeiro. Gente, 1969. Olha o contexto histórico. Ditadura militar. Então, 1969 já tinha o AI-5, que é aquele ato institucional que censura a arte, que censura a música, que censura, né, e tudo mais. Poderosão, assim, extremamente repressor o AI-5. Esse momento de 69 até 74 é chamado de anos de chumbo. São os anos mais repressores da ditadura militar, e aí ele expõe a obra. Então, lá no Museu de Arte do Rio de Janeiro, ele coloca lá a obra, o que tinha, o que é essa trouxa ensanguentada, né? Tinha pedaço de jornal, espuma, alumínio, saco de cimento velho, pedaço de carne, nessa primeira exposição. Aí as pessoas fizeram isso, que eu estava tentando lembrar essa palavra que a gente falou, intervenção. Ela jogava detrito na obra, lançava dinheiro, escreveram até palavrões. Então, a pessoa podia fazer a intervenção na obra, ela interagia, né? Além daquela impressão que ela sentia ao ver aquela coisa esquisita lá, estranha, ela também podia fazer a intervenção, né? Depois, ele fez um segundo momento dessa obra, uma segunda situação. Então, foi isso que a Jane acabou de falar. Lá no Rio de Janeiro, ele espalhou 500 trouxas ensanguentadas. Aí essa tinha sangue, pedaço de unha, escarro, absorvente, fezes, serragem, papel úmido, dejetos, tinham dejetos,
que gera para a gente um pouco de ojeriza, um pouco de ácido, né? Que está ligado ao objetivo também da obra, gerar isso na gente, né? Pedaço de filme e tudo mais. Então, ele ia despejando, aí o nome do fotógrafo até aqui, né? O César Carneiro, ele ia registrando as pessoas, a impressão das pessoas, a reação delas. Teve um cara que ele perguntou, Jeane, pro Arthur Barril, ô moço, o que é isso aí mesmo? Aí ele falou assim, é arte. Aí ele pegou a trouxa e levou para casa, né? Aí tem esses registros interessantes da reação das pessoas. Teve uma outra mulher que, vendo aquilo, pegou, ofereceu para ele um sanduíche, né? E aí ele vai fazendo, no seu livro, o registro dessas reações das pessoas. Um terceiro momento da obra, que ele expõe, vai ser lá no Rio de Janeiro, no Parque Municipal. Então, ele joga no rio, gente, eu esqueci o nome do rio, mas era um rio que, ao mesmo tempo, era um rio bem poluído, então era meio que um esgoto ali a céu aberto, ele está fazendo também uma crítica. Ele joga as trouxas no rio, e aí vai gerar um fuzuê danado, 14 trouxas. Por quê? Porque as pessoas, quando elas veem aquilo no rio, imediatamente elas pensam em quê? Corpos. Gente, 1970, o que o Estado estava fazendo com a oposição? Com os chamados subversivos, aquelas pessoas que tinham vozes dissonantes aí do governo, matando pessoas, né? Então, e aí eram chamados desaparecidos. Mas, ao mesmo tempo, muitos corpos eram jogados no rio mesmo. Então, quando ele faz isso, ele está trazendo para as pessoas uma coisa que é do contexto que está sendo vivido naquele momento. Opa, pessoas estão sendo assassinadas pela máquina do Estado. São pessoas que trouxeram... Por que essas pessoas estão sendo assassinadas? Então, ao mesmo tempo, traz um questionamento aí. E aí foi uma confusão danada, os transeuntes chamaram bombeiro, ele tinha pedido autorização para a Prefeitura de Belo Horizonte para fazer isso, mas as pessoas ignoravam completamente. Então, fechou o lugar, os bombeiros pegaram, recolheram as trouxas e tudo mais. E, além disso, ele ainda colocou também, nas margens do rio, foi colocando papel higiênico para fazer a crítica de, opa, o que é isso aqui, um esgoto a céu aberto? E aí retiraram as trouxas, mas o papel higiênico ficou lá, né, ao redor do rio e tudo mais. Então, quando ele traz essa obra, ela também é uma denúncia ao desovamento de corpos que estava sendo praticado pelo Estado, inclusive através de um esquadrão da morte que estava nos bastidores aí também a serviço da máquina do Estado, né? Cada trouxa, ela significava um corpo torturado e morto pela ditadura. E aí os corpos eram jogados, por exemplo, lá no Rio, na ponte Rio-Niterói, né? Tem um filme que é o filme da... Ai, gente, esqueci o nome daquela estilista. Como é o nome do filme? Zuzu Angel. O filme da Zuzu Angel mostra isso, inclusive, né? É um filme bacana de vocês, alunos, assistirem. As pessoas eram mortas ali, e aí, na calada da noite, eles embrulhavam como se fosse essa trouxa mesmo, que é essa a ideia da obra, e jogavam lá no rio, tá? Que fazia aquela divisão, né, e tal. Então, ele está falando de algo que está acontecendo extremamente atual. E aí isso gerava choque nas pessoas, né, e tal, e visava também falar, olha, está acontecendo isso aqui, não é uma obra de arte, está acontecendo embaixo do seu nariz, está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil, ok? E aí o Gianfrancesco Guarnieri, um ator das antigas, ele disse assim, diante de um homem morto, todos precisam se definir. Aí eu vejo como as obras que hoje nós estamos falando, todas elas estão dialogando entre si, né? Ninguém pode permanecer indiferente. A morte de um homem é a morte de todos nós, independente das suas escolhas, das suas preferências, né? Da forma como essa pessoa existe, se significa neste mundo. Aí ele fala assim, somos um todo no final. Então, a morte de um é a morte de todo mundo e é uma espécie de falência da sociedade, né? Então, é uma obra que está muito dialogando com tudo isso aí. Aí, nos próximos slides, eu falo um pouco sobre a ditadura. E é interessante porque o Paz está seguindo uma linha, mesmo tendo trocado as obras, tá, gente? Porque, por exemplo, uma das obras era essa da Quem Matou Herzog,
das notas carimbadas, mas ele está falando da mesma temática, ele está falando de assassinato, de torturas durante a ditadura. Então, se vocês, alunos, forem pegar provas antigas que estão falando de obras antes de 2020, mas a temática recorrente é a mesma. Tanto que na própria matriz eles vão repetir as mesmas questões, né? E outra coisa bem legal, a arte, lá a gente viu agora no Ilumina o Mundo, a arte como algo que conscientiza. Lá na música Elevação Mental, como a arte que questiona, né? Fala assim, para de criticar o que eu sou, não importa o que eu sou, eu estou aqui me construindo enquanto minha identidade. Aí vem a Frida Kahlo, que está lá no meio da fronteira, e ela também está falando o quê? Sobre identidade. Então, está tudo bem. Aí vem o Hidalgo, né, Jeane? E aí ele fala assim, opa, uma construção de uma identidade nacional, nosso processo aí de descolonização, de independência, vamos criar nossa própria identidade, quem é o nosso povo. Então, no final, está tudo dialogando, né? E a arte, que foram todas essas obras que nós trouxemos, ela cumprindo essa função fantástica aí de fazer a gente pensar, questionar e tudo mais. Então, é muito bacana. Aí, isso aqui eu não vou falar porque não vai dar tempo mesmo, mas o que a matriz diz sobre a obra? Diz sobre a obra. É possível pensar nas interações humanas em suas dimensões estética, ética, política e psicológica, considerando que a capacidade de interagir permite criar valores, deslocar perspectivas, fundar metodologias e instituições. É possível discutir a respeito de condições dignas e sustentáveis para a existência humana no planeta a partir da obra Trouxas Ensanguentadas. Gente, já entra um pouco aí até de ciências naturais, né? Falando sobre sustentabilidade, quando ele coloca lá no rio, o rio já era um esgoto a céu aberto. Então, o que a gente está fazendo? Quando ele joga aquelas trouxas, daqueles dejetos todos, ele está dizendo assim, isso já está aí, minha gente. Eu joguei, isso já está presente no rio de vocês, né? Com a arte contemporânea, surge a instalação e a intervenção urbana, que é isso que a Jane falou, tipo, ele joga lá na rua e espera as pessoas verem e interagir com aquilo, está no espaço geográfico, né? E a intervenção representada por obras através de Cildo Meirelles e da Trouxas Ensanguentadas do Barril. De outra maneira, rompendo com a estrutura clássica da arte, Arthur Barril e o Orozco aí, que a Jane falou bem legal, né, que a arte muralista está ali para todo mundo ver, não está dentro das quatro paredes de um museu, né? Eles criam obras não mais para serem expostas em museus e galerias, mas obras que invadem o espaço da cidade, como é possível perceber nessas intervenções. Além do teatro, as artes visuais transformam os espaços públicos, as galerias, os museus, e a relação público-obra pode ser observada nessa obra aí que nós falamos. A intervenção urbana Trouxas Ensanguentadas usa o território da cidade, como as margens de um rio em uma cidade brasileira, para provocar diferentes sensações no espectador, estabelecendo reflexões sobre censura, violência e poluição. Bacana demais, né, gente? Top. Pois é isso. Quem tiver pergunta, quiser fazer complemento, eu acho que tem muita gente boa aí para complementar, fique à vontade. Então, colegas, a Patrícia concluiu aí e colocou à disposição. Alguém para completar? Quer falar alguma coisa? Espaço aberto. Perguntar? Não? Tudo certinho, então? Ok. Bem, Patrícia, agradecer, né, pela parceria, pelo trabalho, né, Jeane também, Mar também, agradecer pela presença de vocês, pelo trabalho coletivo hoje, pela análise de obras. Esse videozinho, né, como a gente já comentou, ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado, porque nem todos puderam, né, participar nesse momento, tá bom? Mas eu queria agradecer aos professores pela presença, aos alunos que aqui estão. No nosso próximo encontro vai ser numa quarta-feira, 19 de maio, viu, meninos? Então, no dia 19 de maio, nós vamos ter uma convidada, é a professora Niege, ela vem falar sobre música. Então, né, vocês sabem que na Secretaria de Educação nós não temos professor de música especificamente, e ela vem como alguém que é da área e vai conversar com vocês.
e depois a gente se encontra no sábado, depois disso, o outro encontro é sábado 29 de maio, se não me engano. E nesse dia aí eu vou falar sobre literatura, né? Tem algumas obras lá que eu gosto muito, e aí eu vou matar a saudade da sala de aula, né? Trabalhando com vocês as obras de literatura, tá bom? Dizer que é um prazer, né? Recebê-los aqui, e espero que possa, né, contribuir aí com o momento que vocês estão vivendo, tá? Que é, daqui a pouco, fazer a prova do PAS. Eu sei que vocês não fizeram a prova do PAS 2 ainda, né? E ainda aguarda isso com previsão para junho, e, né, tomara que dê tudo certo e que essa prova realmente seja aplicada. Nós vamos disponibilizar lá na sala virtual, vamos criar um tópico chamado, né, PAS, a prova 102, e a gente vai disponibilizar o material. Os professores, de repente, puderem disponibilizar seus slides também, né, que utilizaram, a gente pode postar lá, e além disso, vamos colocar o vídeo no canal do YouTube lá também, com o linkzinho, tudo certinho, para que todos possam ter acesso, tá bom?